Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Bom, eu sou a Laura Eduarda, sou professora de Biologia e hoje eu vou falar sobre estrutura e dinâmica de populações. Esse conteúdo que é a base da nossa ecologia, é a base dos estudos ecológicos. Então, é importante a gente entender como funciona, saber caracterizá-los. Então, vamos lá, vamos para a aula. Bom, primeiro, a gente tem que entender, o que significa uma população. Bom, uma população ela é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem em uma mesma área ao mesmo tempo. A gente tem aqui os organismos, uma espécie, uma determinada espécie, e desse organismo, quando ele se junta com outros organismos da mesma espécie, tem-se a população. Então, a população, como foi dito, é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo local. Dessa população, quando se junta com outras populações de outras espécies, tem-se a comunidade. Então, a comunidade é a junção de várias populações em um mesmo ambiente. No caso aqui, a gente tem dessa espécie aqui, uma população dessa espécie, interagindo com uma população dessa outra espécie. E disso, a gente tem parte para o ecossistema. No ecossistema, a gente tem a comunidade interagindo com fatores abióticos e bióticos, no caso, abióticos, a água e o ar, etc. E do ecossistema tem-se o todo, no nosso planeta Terra, que é a biosfera. Bom, as populações elas podem ser caracterizadas quanto à sua estrutura. Pode ser espacial, no caso dos seus padrões de dispersão, e pode ser também etária e sexual, nos padrões demográficos. Uma população ela tem propriedade coletiva, tais como as fronteiras geográficas, densidade e a taxa de crescimento. A gente vai falar sobre elas. Mas no caso da densidade, existem 4 fatores que a influenciam, Tem o fator de imigração com I, que é o número de indivíduos que, vindo de outras áreas, entram na população, ou seja, acrescentam uma população. Tem o fator de emigração com E, que é o número de indivíduos que saem dessa população, então é diminuindo a população, Tem a taxa de natalidade, que é o número de indivíduos que nascem por uma unidade de tempo, então acrescenta na população, e a mortalidade, a taxa de mortalidade, que é o número de indivíduos que morrem, então decresce a população. Aqui tem as formulazinhas. A densidade é o número de indivíduos da população, N, sobre a unidade de área ou de volume. Volume no caso de ambientes aquáticos. E aí, então, densidade, D, é igual a N sobre A, da área, Natalidade, que é o número de novos indivíduos sobre o tempo considerado, a variação de tempo. Mortalidade, que é o número de mortes do ano sobre o tamanho da população. Então, aqui a gente tem uma formulazinha. Natalidade mais imigração é igual a mortalidade mais emigração. Bom, população a estrutura populacional de uma espécie ela é resultado da ação das interações de uma espécie de mecanismos evolutivos e ecológicos. E aqui a gente tem propriedades coletivas, distribuição, densidade e dinâmica. Aqui eu trouxe um exemplinho para a gente poder entender melhor, Por exemplo, aqui na estrutura populacional, a gente tem a abundância, nesse caso aqui é esse exemplo aqui. A gente vai olhar essa área toda aqui e entender o que está acontecendo. Bom, a gente tem a abundância. O tamanho populacional, no caso, o número de indivíduos, são 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente tem 12 indivíduos no total. E aí, como é que a gente pode calcular a densidade dessa área total, Então, como eu mostro no desenho, ele foi dividido em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada parte é uma área diferente. Então, cada parte tem uma quantidade diferente de espécies, de indivíduos. Então, o que a gente tem que fazer? Aqui está a demonstração da continha. 0, no caso, 0, tem 0 indivíduos aqui, mais 2, 1, 2, 1, 2. Mais 0 indivíduos dessa parte, mais 3 indivíduos de outra parte,
mais 3, mais 4. No caso, então, fica 12 indivíduos no total, dividido por 6, no caso, são as áreas que a gente tem aqui, né, o tamanho. Então, fica, no total, a densidade desse exemplinho são 12 indivíduos por área, entendeu? Então, é assim que a gente pode calcular a densidade. Temos também as classes etárias, que estão sendo representadas por esses símbolos. Aqui, no caso, são os mais jovens e os mais velhos. E as classes sexuais, em masculino e feminino. Bom, o que estrutura as populações? Temos o sistema de reprodução, que é o grau de sexualidade, proporção de sexo, taxa de cruzamento. Temos também o fluxo gênico intra- e interespecífico, que é a taxa de fluxo gênico pode ser de forma intra- e interderme, taxas de hibridação natural e grau de introgressão. Temos também a variação cariotípica, que é o número de cromossomos, homologia, variações numéricas e estruturais. Temos também a variabilidade genética, que é o número de alelos, locos, porcentagem de heterozigose, frequências genotípicas. Temos também o padrão de distribuição geográfica, que são os tipos de variedades de habitats e comunidades. Temos também a dispersão local, que são padrões de distribuição espacial, densidade, frequência, tamanho de persistência de Demme. Também temos componentes da história vital, que são taxas reprodutivas, mortalidades, duração do ciclo vital, esforço reprodutivo. Temos também a heterogeneidade ambiental, que é a variação no tempo e no espaço, o mosaicismo do habitat. E temos também a plasticidade fenotípica, que são variâncias genéticas versus variâncias não genéticas, né? E essas variáveis se interrelacionam em diferentes graus, levando a grande diversidade de estruturas populacionais e também, né, gente, consequentemente, as diferentes estratégias de adaptação dessas espécies, desses organismos, que vivem em ambientes heterogêneos, ou seja, às vezes não são ambientes propícios para aquilo, então tem que ser adaptáveis, as espécies têm que se adaptar. Bom, aqui tem o início das dinâmicas de populações, né? A gente já falou das estruturas, agora a gente vai falar da dinâmica de população. Bom, a dinâmica de população ela é a parte da ecologia que estuda as variações de ocorrência de indivíduos da mesma espécie, no caso população, e procura definir as causas dessas variações. Exemplo, com a caça de jacarés, há um aumento da população de piranhas, resultando dessa forma em uma variação de ocorrência. Mais para frente a gente vai falar sobre, eu vou mostrar um gráfico sobre isso. Mas, por exemplo, usando esse exemplo, quando a população de jacaré diminui, a população de piranha aumenta. Significa o quê? Que, no caso, o jacaré era predador da piranha. E como a população de jacaré diminuiu, as piranhas crescem exponencialmente. Por quê? Porque elas não vão ter mais os seus predadores, não vão ter mais nada impedindo o crescimento, o potencial crescente delas. Só que vai chegar em um ponto que elas vão crescer tanto que não vai ter mais alimento para todas essas piranhas. Então, consequentemente, vai ter um decrescimento dessa população. Por quê? Porque antes eram os seus predadores, então isso deixava a população de piranhas de uma forma igual. Mas como elas cresceram bastante, uma hora chega um pico onde não vai ter alimento para todos, então vai ter um decrescimento. A gente vai ver isso mais pra frente em um gráfico que eu coloquei. Mas aqui, ó, aí eu coloquei na tabelinha o natalidade mais imigração, sendo maior que mortalidade mais emigração, a população é crescente. No caso da natalidade mais imigração ser menor que a mortalidade e a emigração, a população é decrescente. E no caso de ambas serem iguais, é uma população estável. Bom, aqui a gente vai falar sobre o potencial biótico e a resistência ambiental. Bom, o potencial biótico ou reprodutivo é a capacidade inata de uma população aumentar o número de componentes em condições ambientais ótimas. O potencial biótico ele é bastante variável de uma espécie para outra, podendo ser muito elevado para algumas e bastante baixo para outros.
Na natureza, as populações elas estão sujeitas à ação conjunta dos fatores limitantes do crescimento. E a soma de todos os fatores que impedem uma população de se desenvolver na velocidade máxima é denominada de resistência do meio. Por exemplo, no exemplo das piranhas, a resistência das piranhas era os jacarés. Como o jacaré, ele foi, no caso, diminuir a população de jacaré, elas cresceram exponencialmente, só que chegou um pico que não tiveram mais alimento. Então, a falta de alimento, no caso, foi também a resistência do meio. Então, participam da resistência do meio a ação de predadores, no caso, naquele exemplo, o jacaré, dos competidores, no caso, tinha muita piranha para pouco alimento, então tinha uma competição, e a limitação de espaço de territórios, além também das condições climáticas. Aqui, o potencial biótico, que é a capacidade inata da população aumentar. Então, essa curva aqui, a curva inteira é a curva de potencial biótico. Curva de crescimento populacional. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo das duas curvas que eu vou apresentar. No caso, a curva J e a curva S. Aqui, mas eu vou só relembrar o que a gente já falou. Por exemplo, aqui tem o potencial biótico, tá tudo lindo, maravilhoso, nada impedindo. Só que aqui tem um tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente. Então, vamos lá. Vamos tentar usar o exemplo da piranha com o jacaré. No caso, o jacaré foi extinto, então a piranha, cresceu e não parou de crescer. Só que chegou um momento, nesse ponto aqui, que deu o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente, que no caso resultou a falta de alimentos para todas os indivíduos da população, né? Então houve um decrescimento. Aqui, no caso, foi uma resistência do meio. Já aqui, a curva de crescimento real vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, chega no tamanho máximo suportado, então ele vai oscilando. Sempre vai ter uma base, sempre ele vai ficar estável. Independentemente de qualquer coisa, sempre vai ter uma estabilidade. Então, a curva de crescimento populacional, a gente tem o potencial biótico, que é a capacidade teórica de crescer e apresenta pelas populações biológicas. Temos também a resistência ao meio, que é o conjunto de fatores que limitam o crescimento da população, e a curva de crescimento real, que resulta da interação entre o seu potencial biótico e a resistência imposta pelo meio. Então, vamos especificar o que é a curva em J. Bom, a curva em J, ela é uma curva de crescimento exponencial devido à ausência de fatores de resistência ambiental. E ela representa um crescimento hipotético cujas condições ambientais são ideais. Isso geralmente acontece com micro-organismos. Então, aqui a gente tem um número de indivíduos sobre o tempo. Então, aqui é a curva em J, e ele tá vendo que a gente consegue ver que só cresce. Porque, no caso aqui, esse ambiente, essas condições ambientes são ideais para esse tipo, no caso, nesses micro-organismos. Então, eles só vão crescer. Já a curva em S é a curva de crescimento real, resultado do potencial biótico, na curva em J, menos os fatores de resistência do meio ambiente. Aqui, por exemplo, a gente tem a parte A, e aqui a parte B vai crescendo, a parte C vai crescendo, parte D, até que chega um momento que esse crescimento vai se estabilizar. Por que isso acontece? Porque tem a resistência, tem os fatores de resistência. Vamos relembrar lá a parte da piranha e do jacaré. Quando isso aconteceu com as piranhas, elas cresceram, até que teve um momento que não deu mais. Por quê? Porque não tinha mais alimentos para elas. Então, elas vão começar a estabilizar e depois cair. Entendeu? Então, vamos lá. Aqui, a junção dos dois. A primeira curva, a curva em J, né? Só está crescendo. Não tem resistência do meio no caso dessa curva em J. Então, ela vai crescendo. No caso daqui, da curva 2, tem a resistência do meio. Então, vamos lembrar. A curva S é a junção da curva J mais a resistência do meio. Então, a curva 2, a S, ela vai se estabilizando. Se estabiliza.
Então, é isso que a gente pode chamar de dinâmica das populações. Sempre vai ter um equilíbrio. Se acontecer, por exemplo, todas as populações, quando elas se interagem, elas têm que estar em um equilíbrio comum. Então, se você tira um predador de tal espécie, por exemplo, no caso do jacaré, se você tira o jacaré do ambiente, as piranhas vão crescer exponencialmente sem parar. Por quê? Porque elas não vão ter resistência do meio. Só que chega um ponto, como elas não são micro-organismos, chega um ponto em que elas vão precisar se alimentar. E como vai ter muita espécie, muita piranha no local, não vai ter alimento para todos. Então, não vai ser igual, né? Então, fatores que regulam o crescimento populacional. A gente tem a disponibilidade de espaço, disponibilidade de alimento, temos o clima, alterações na estrutura do ecossistema, predatismo, parasitismo, competição intraespecífica e competição interespecífica. E aqui, vamos para vocês entenderem mais, foi o que eu falei do gráfico. Aqui a gente tem ratinhos, né? E eles estão crescendo. Só que chega um ponto que não tem alimento para todos, né? Então, vai ter uma morte por falta de alimento. Então, aqui a curva J cresceu, só que como não tem, o potencial abiótico cresceu, só que como não vai ter alimento para todos, porque chega um ponto que não tem mais espaço para todo mundo, vai ter uma morte também exponencial. Então, todos os indivíduos vão morrer até encontrar um equilíbrio novamente, né? Então, essa aqui é a curva J. Já no caso dessa linhazinha aqui, a gente pode observar que é uma curva em S. Então, essa população ela é mantida em equilíbrio, tanto de predadores, no caso, um gavião, uma cobra, quanto também dos ratos. Por quê? Porque vai ter... eles vão estar em equilíbrio. Então, os predadores, eles vão predar a presa, no caso, vão se manter em equilíbrio, então vai ter comida suficiente para os predadores e predador não suficiente para acabar com a população de presa, no caso, os ratos. Então, fica uma população em equilíbrio, a curva em S. Mas o que a gente pode tirar disso? Quando a gente enxerga um gráfico desse, significa que o ambiente não está em harmonia, ele não está em equilíbrio. Isso não faz bem para o ecossistema, não faz bem para o geral, né? Então, a gente tem que deixar sempre o equilíbrio. Agora, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo uma atividade, uma avaliação para vocês lá do Google Formulários. Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham conseguido assimilar tudo da aula e eu vou observar as respostas de vocês para caso eu ver se todo mundo tiver alguma dúvida em tal conteúdo, eu possa melhorar na minha aula, né? Então, eu preciso que vocês respondam a atividade, a avaliação, para eu poder ter uma base de como foi a aula, para ver se funcionou, se vocês conseguiram assimilar os conteúdos certinhos, tá bom? Tá legal? Então, foi um prazer, a gente se vê na próxima aula e bons estudos, pessoal!